Esse é o exemplo 4.5 do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, sétima edição do Fox. Ele fala que um recipiente de metal com 2 pés de altura e seção reta interna de 1 pé quadrado pesa 5 libra-forças quando vazio. O recipiente é colocado sobre uma balança e a água escoa para o interior do recipiente através de uma abertura no topo e para fora através de 2 aberturas iguais nas laterais do recipiente, conforme mostrado no diagrama. Sob condições de escoamento permanente, a altura da água no tanque é de 1,9 pés. Qual a leitura da balança? Ele deu para a gente, que essa área 1, onde entra a minha água, é de 0,1 pés quadrados. Essa velocidade 1 de entrada é menos 10 j pés por segundo. E a área 2 e a área 3 é igual a 0,1 pés quadrados. Bom, então a gente vai considerar que o regime ele é permanente. Ele falou aqui para a gente que o regime é permanente. Vou considerar que o meu fluido é incompressível, o nosso fluido que está escoando é água, então a água é um fluido incompressível. E a gente vai considerar também que o escoamento ele é uniforme nas seções. Em todas essas seções onde o meu fluido cruza uma superfície de controle, o meu escoamento ele é uniforme. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer então é determinar o nosso volume de controle, tá? Então, desenhei aqui o nosso volume de controle. Ele compreende aqui todas as entradas e saídas do fluido. E a gente pode observar que a gente tem pressão atmosférica em todos os lados. E aqui eu tenho então a minha balança. Tá? Eu vou ter aqui uma força de resistência RY e eu tenho aqui também forças de campo, que seriam o peso do meu tanque e o peso também dessa água que está dentro do tanque. Bom, então, considerando regime permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme, a gente pode simplificar as nossas equações. A gente tem aqui a nossa equação de conservação de massa e a equação de quantidade de movimento. Bom, a equação de quantidade de massa, eu acredito que a gente não vai precisar, tá? A gente vai trabalhar aqui só com a equação da quantidade de movimento. Bom, como meu fluido como meu regime ele é permanente, esse meu termo aqui da taxa de variação com o tempo vai para zero, certo? Bom, além disso, ele pediu para a gente qual que era a leitura da balança. Então, a gente está interessado aqui só nessa força RY. Então, a gente pode trabalhar aqui só com a componente Y dessa minha equação. Então, a força superficial em Y mais a força de campo em Y vai ser igual à integral na superfície de controle da minha velocidade em Y, que é o V, ρ, VdA. Tá? Então, essa seria a minha equação simplificada para a componente Y. Bom, quais são as forças de superfície que vão atuar aí no meu volume de controle? A gente tem a pressão atmosférica atuando em todos os lados, então ela vai acabar cancelando. A única força de superfície que vai atuar no meu volume de controle é justamente aqui essa minha força de resistência RY, tá? Então, minha força de superfície em Y, vai ser igual ao RY, tá? E a minha força de campo em Y? Bom, em Y, a gente vai ter o peso do meu tanque, Então, o peso do tanque, que foi uma informação que ele passou para a gente, e também a gente vai ter o quê? O peso desse meu fluido, o peso da água no tanque. Na verdade, isso daqui é negativo, Então, menos o peso do tanque, menos o peso da água, certo? Bom, esse meu peso da água, eu posso representar ainda como sendo a massa específica da água vezes a gravidade vezes o volume. Massa específica vezes o volume é massa, massa vezes a gravidade é o peso da água. Mas a gente pode lembrar que
massa específica vezes a gravidade é igual ao peso específico. E o volume eu posso falar que é igual à área da minha base, né, vezes a altura H aqui da água do meu tanque. Bom, vamos analisar então essa minha integral. Integral na superfície de controle de V, ρ, V, dA. Tá? Bom, primeiro aqui, o nosso VDA, ele é positivo ou ele é negativo? O V está entrando na minha superfície e o meu dA está saindo, certo? Então, o VDA, ele é negativo, certo? Então, menos o V. O V, a componente y da velocidade, né? Ele também é negativo, né? Então, é menos 10, né? 10 pés por segundo, né? Vezes a massa específica da água é 1,94 slug por pé ao cubo, certo? Vezes a velocidade, aqui é o módulo da velocidade, que é 10 pés por segundo, vezes a área, né? A área 1, que é 0,1 pé quadrado. Tá? Então, essa seria a minha expressão da minha integral. Então, né, substituindo tudo, a gente vai ter aqui, ó, força de superfície é o Rx, mais força de campo, menos o peso do tanque. O peso do tanque é 5 libra-forças, menos o peso da água. O peso da água vai ser igual, então, ao peso específico. O peso específico vai ser igual a 62,4 libra-forças, tá? Por pé ao cubo, vezes a área. Ele disse para a gente que a área era de 1 pé quadrado, vezes a altura H. A altura H, ele falou para a gente que era 1,9 pés. Então, isso daqui tem que ser igual à minha integral. Menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 100, tá? Que vai ser o 10 vezes 10. Então, vai ficar pé quadrado por segundo ao quadrado, vezes 1,94 slug por pé ao cubo, vezes 0,1 pé quadrado. Tá? Bom, aqui ainda a gente vai ter que multiplicar, né, pela definição do slug. Bom, mas vamos continuar aqui com a nossa expressão e depois a gente multiplica ali pela definição do slug. Então, meu Rx, ele vai ser igual a 5 libra-forças mais, tá? Esse segundo termo vai ser igual a 118,56 libra-forças. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o peso, né, do tanque mais o peso da água. E a gente ainda vai ter, né, uma força adicional devido ao escoamento do meu fluido. Tá? E quanto vai ser, então, esse adicional? Esse adicional vai ser igual a 19,4. Tá? Vamos só confirmar aqui a unidade. Eu tenho aqui, ó, pé quadrado, né, com pé quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, pé à quarta, né, dividido por pé ao cubo, eu vou ter pé, certo? Dividido, né, pé vezes o slug, dividido por segundo ao quadrado. E qual que era a definição de slug? Slug era libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé. Então, slug vai cortar, segundo ao quadrado vai cortar e o pé também vai cortar. Vai sobrar aqui também libra-força. Tá? Então, o meu Rx vai ser igual, né, ao peso do meu tanque mais o peso da água que está no tanque, mais essa componente aqui
devido, né, ao escoamento, né, 19,4 libra-forças devido ao escoamento. Então, a gente vai encontrar que o R, na verdade, aqui é RY, né? Então, o RY vai ser igual a 143 libra-forças.